extraordinário. Com esse texto nós encerramos a nossa série Saia da Prisão, aqui baseado na carta de Paulo aos Filipenses. Acredito que você tenha aprendido, tenha crescido por meio da fé. Isso aconteceu comigo também ao estudar, também com o Mateus certamente, ao estudar para pregarmos aqui nesses domingos. Então, eu gostaria de compartilhar com você nessa noite os últimos versículos do capítulo 4, dos versículos 10 a 23. O tema da nossa mensagem hoje é a liberdade do contentamento. É sempre bom lembrar que a gente escolheu esse tema Saia da Prisão, para que você talvez esteja a primeira vez aqui assistindo esse culto ou vendo essa série, porque muitas pessoas não estão presas de fato, né? Estão numa cadeia, mas elas estão presas pelas coisas desse mundo, pelo materialismo, pela ansiedade e pelo individualismo, enfim, por tantas razões que muitas pessoas estão presas nesse mundo. Queremos mostrar através da vida de Paulo que estava literalmente preso, mas se sentia livre em Jesus Cristo e nos escreveu essa carta tão importante e com ensinamentos tão preciosos. E nessa noite então eu quero falar sobre uma liberdade muito importante, que é a liberdade do contentamento. Eu acredito que todos vocês concordam comigo que todo mundo precisa de reformulação, não é? Todo mundo precisa de um banho e tosa, né? Todo mundo precisa de uma funilaria e pintura, não é verdade? Todo mundo precisa disso aí, de uma recalchutagem, né? Trocar bronzina, não, né? Isso é muito antigo, né? Limpar o carburador. Todo mundo precisa de algum tipo de reforma, não é? De alguma mudança. Então, por exemplo, assim, olha, quem está muito preocupado precisa de paz, não é? Uma pessoa que é muito crítica, ela precisa aprender a ter um pouco mais de autocontrole, não é? Falar menos, né? Quem é muito ganancioso precisa de contentamento naquilo que tem, aprender a ter contentamento. E aí a gente poderia dar um monte de exemplos. Para dizer a verdade, eu acho que a maioria das pessoas desejam demais ser diferentes, não é mesmo? Quando você olha para você mesmo, você não fala assim, eu queria ser diferente assim. Eu queria, por exemplo, em tal área da minha vida, ser parecido com o fulano. Não é? Eu queria ter o jeito daquela pessoa, né? Que nem o pastor Alberto que faleceu hoje. Eu queria ter, né, a serenidade dele, né? O super bom humor constante que ele tinha, né? Eu não sou muito assim não, né? O meu é mais no esforço mesmo. Então, eu acho que é aqui que surge uma pergunta para a nossa reflexão, e eu coloquei essa pergunta aí, porque eu acho que ela é importante para nós iniciarmos aqui a nossa conversa. De que maneira as pessoas mudam? Você já parou para pensar nisso? Como que as pessoas mudam? De que jeito que muda? Como que muda? Não é? Como que você muda? Como que eu mudo? Então eu queria pensar nessa noite sobre isso, porque de uma certa forma, essa pergunta ela nos... Ela é o questionamento, talvez, que essa mensagem, e talvez até mesmo toda essa série, vai nos conduzir. Então, guarda aí essa pergunta na sua mente, para que a gente possa responder mais tarde. Bom, nunca é demais a gente lembrar a situação de Paulo quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Como eu já disse aqui, Paulo estava preso em Roma, Paulo estava acorrentado a guardas romanos, não é apenas preso, a prisão dele era uma prisão domiciliar, mas ele ainda, além de estar preso num local confinado, ele ainda estava acorrentado a um soldado romano da casa de César, o imperador. Bom, não é demais dizer que a vida de Paulo estava em jogo, não é? Numa prisão domiciliar, como eu disse, impedido de locomover-se, perdeu a sua liberdade. Agora, se você acha que isso já é ruim, para piorar a situação, os líderes cristãos de Roma, eles ficaram com tanta inveja dos dons de Paulo, veja, Paulo preso, e os líderes estavam com inveja dos dons de Paulo, que eles começaram a empreender uma campanha de difamação contra ele. Olha que coisa interessante. Então, como se não bastasse para Paulo estar preso, a reputação dele também estava sendo atacada. Não é uma coisa terrível? Então, assim, não basta os da casa de César. Tem gente da igreja que ainda está contra ele. Então, não é uma coisa complicada? E é interessante que se você olhar na sua Bíblia lá em Atos capítulo 28, versículo 30, você vai perceber que Paulo foi forçado a pagar o aluguel da casa em que ele estava em prisão domiciliar. Olha que coisa interessante. Ele está preso, não é, por uma decisão romana, e ele tem que pagar o aluguel da casa onde ele está preso. Só pode ser brincadeira isso aqui, né?
mas é verdade. Então foi nesse contexto que, vendo essa situação desesperadora de Paulo, que os irmãos filipenses levantaram uma oferta para cobrir as despesas da prisão. Porque Paulo está preso, como que ele vai gerar recursos financeiros para pagar a sua estadia naquela prisão? Então, os irmãos se juntaram e fizeram isso. Os irmãos filipenses, aquela igreja fez isso, e eles colocaram esses donativos nas mãos de um homem chamado Epafrodito, que a gente já falou sobre ele aqui numa outra mensagem, e ele era um amigo muito querido de Paulo, e ele foi até Roma para levar essa oferta a Paulo. Mas se não bastassem todos esses problemas, ainda no meio dessa história toda, Epafrodito fica muito doente, Paulo cita isso, e ele quase morre. Então nós não entendemos muito bem se essa doença aconteceu antes, durante ou depois da entrega dessa oferta, mas dentro desse contexto, Epafrodito fica muito doente. Então, além de tudo isso, além de todo o sofrimento, além de toda a pressão, de toda a difamação, da privação de estar preso ali, não é, das correntes, ele ainda tem essa tristeza no coração de ter um amigo tão querido, muito doente, quase morreu por causa dessa doença. E aí vem uma outra pergunta que eu queria colocar para você pensar aí. Baseado em tudo isso que eu já disse até aqui, como você reage quando coisas ruins acontecem a você? Então esse é um questionamento que eu estou fazendo a você, mas é um questionamento que eu fiz a mim também, e eu tenho feito a mim também, e como eu disse ao longo dessa semana, enquanto preparava essa mensagem, conversando com algumas pessoas, eu me sentia, sabe como que eu me sentia preparando essa mensagem assim? Num ringue, numa luta de boxe, é assim que eu me sentia. Então, só que o cara do lado de lá, que lutava contra mim, era muito mais forte do que eu. E aí quando eu levantava minha mão para tentar dar um soco ou tentar me defender, só o soco que ele me dava me derrubava, né? Então eu caí várias vezes e foi perdendo rounds completamente, não é? E quase quando ele ia contar o 10, eu tinha que me esforçar para levantar, no meio de tanta bordoada que eu fui levando. Então eu vou repartir as minhas bordoadas com vocês, para vocês levarem também, para vocês verem como é bom isso aqui, tá bom? Então, como que fica a sua confiança em Deus quando coisas ruins não param de acontecer uma após a outra na sua vida? Porque às vezes acontece isso, não é? Hoje acontece uma coisa ruim, amanhã você pensa que vai consertar, quando chega amanhã acontece uma coisa pior. E aí depois de amanhã você fala, não, agora vai resolver, e é pior ainda do que a do dia anterior. Não acontecem às vezes coisas assim com a gente? Agora, é impressionante ver como Paulo, diante de tantas mudanças de situação na sua vida, mantinha-se inabalável, prosseguindo com determinação, fazendo o seu trabalho e servindo a Jesus Cristo. Então, definitivamente, Paulo, ele não vivia como uma vítima das circunstâncias. Paulo não é um cara de mimimi, de autocomiseração, né? Coitado de mim. Paulo nunca teve esse tipo de atitude. Mas Paulo era um homem que vivia de maneira vitoriosa, apesar das dificuldades. Gente, para falar a verdade para vocês, isso sim é vida vitoriosa. A gente ouve muita gente falando aí, viva uma vida vitoriosa, né? 8 passos para a vitória, né? 5 passos para o sucesso. Então, a gente vê muito isso, mas vida vitoriosa é isso aqui. É no meio da dificuldade, no meio de parecer que tudo está perdido, você continuar na confiança de que Deus está à frente de tudo. E a gente vê isso nas palavras do próprio Paulo, não sou eu que estou inventando isso. No capítulo 4, que é esse que nós estamos vendo aqui, as palavras de Paulo revelam isso. Eu coloquei algumas delas aí para você ver. Ele diz, olha, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, ele diz no 12. Depois no 13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Depois lá embaixo no 18 ele vai dizer, recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Está vendo só? Palavras de um homem vitorioso. Tudo isso mostra que Paulo ele não baseava a sua alegria nas circunstâncias, porque a alegria de Paulo, e aí é que vem o ponto para nós pensarmos aqui nessa noite, dos recursos espirituais que Deus nos oferece. Em outras palavras, assim, alguém perguntando para Paulo assim, imagina você chegando para ele dizendo assim, ô Paulo, como que no meio de coisas tão difíceis, em meio a circunstâncias tão adversas, você ainda consegue ser uma pessoa contente, alegre, feliz, ainda nos dando palavras de incentivo, de exortação, de encorajamento? Como você consegue isso? De onde você tira isso? Aí ele diz mais ou menos assim, eu não tiro de mim, porque se eu tirasse de mim, eu estaria derrotado. Eu retiro dos recursos espirituais que Deus me concede.
Então, nesse final da carta, Paulo ele escreve para expressar sua gratidão pela generosidade dos irmãos filipenses, né, em atender às suas necessidades. Então, basicamente é sobre isso que Paulo vai falar agora. Eu volto a dizer que isso aqui é o exemplo de uma pessoa que vive acima das circunstâncias e não subjugado por elas. Quando a gente compreende isso, a gente se desprende das amarras que nos aprisionam e nos fazem olhar para nós mesmos como se nós fôssemos pessoas derrotadas, os mais infelizes, né? Os mais azarados desse mundo. Isso aqui, quando nós conseguimos alcançar isso, nós encontramos a liberdade que há no contentamento. Quando você conseguir compreender isso, quando você chegar nesse nível de espiritualidade, quando você aprender de fato a usar os recursos espirituais que Deus lhe concede, porque Ele realmente concede, você vai descobrir a liberdade que existe no contentamento. O Senhor basta para nós. Paulo diz, né, num dado momento, acho que no versículo 11, ele diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu queria parar um pouco nesse versículo para você pensar ele junto comigo e você me acompanhar nessa reflexão. Eu grifei duas palavras ali, aprendi e adaptar-me. Não é? Em outras linguagens estão diferentes, eu tenho usado aqui a NVI. Então, aprender aqui significa aprender por experiência. Esse é o sentido aqui do termo. Então, esse contentamento aqui não era algo que tinha acontecido logo depois da conversão de Paulo. Tipo assim, Paulo está lá, indo para Damasco para prender cristãos, de repente Jesus aparece, aquela luz, ele fica cego, ele é batizado, e quando ele sai ali daquele batismo, pronto, está tudo certo, a sua vida é uma vida vitoriosa. Não é assim. Paulo trilhou uma jornada para chegar até isso aqui. Então não foi uma coisa que aconteceu logo depois que ele aceitou a Jesus, mas ele teve que passar por várias experiências difíceis para aprender a viver como Deus desejava que ele vivesse. Olha que interessante, eu tenho uma frase que eu sei que ela é um pouco controversa para algumas pessoas, mas eu acredito nisso que digo. É assim, olha, você já viu, eu já disse isso aqui algumas vezes, talvez combine com isso aqui. Você sabe o que acontece com uma pessoa quando ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nada, não acontece nada. Ela continua sendo a mesma pessoa. Então imagina, por exemplo, alguém que entrou aqui, que ele tem vícios, que ele tem coisas na sua vida, pecados com os quais ele tem vivido. E aí ele vem aqui num culto, e aqui ele sente o toque de Jesus, e ele entrega a sua vida para Jesus. A gente ora por ele, ele sai daqui feliz de fato, porque Jesus traz isso no coração da pessoa, mas quando ele entra lá na casa dele, os problemas dele continuam lá esperando. Os vícios serão a grande batalha da sua vida, sejam quais forem, não é? Os problemas familiares que ele enfrenta, a guerra lá dentro do seu lar, um casamento destruído, não é? Qualquer pecado que ele possa ter, lutas com as quais ele tem, isso está lá ainda. É uma batalha que ele vai enfrentar. Ele precisa aprender por experiência. É por isso que muitas pessoas desistem de seguir a Jesus. Por que a maioria não segue? E por que é a minoria que segue? Por causa disso mesmo, por esse motivo. Agora, a segunda palavra que ele diz ali é adaptar-se. Em outras versões bíblicas está a palavra contente aqui, não é? Então, isso aqui significa contido, significa calmo. É entender que os recursos que ele precisava estavam dentro dele mesmo, no Espírito de Deus que habitava o próprio Paulo e dava para ele esses recursos espirituais para ele se adaptar a toda e qualquer situação. Então, tudo é baseado, firmado nos recursos que Deus nos dá. Então é assim, olha, nossa, o pastor é um exemplo de pessoa. Bom, eu gostaria de ser, eu espero ser mesmo. Não é? Esse é o mínimo que cada cristão deve ser. Mas por que eu sou? Porque eu sou um cara legal? Porque eu fiz teologia? Porque eu estou na igreja desde que eu nasci? Obviamente que não. Mas é por causa dos recursos espirituais que Deus me dá. Porque é dos recursos que eu me valho nos momentos das minhas fraquezas. E é o mesmo com você. Nos momentos das suas fraquezas, aonde você tira forças? Dos recursos espirituais que Deus lhe concede. Então eu coloquei uma frase aí para você pensar comigo. No meio dos perigos, nos dias mais difíceis, nas circunstâncias mais adversas,
precisamos dos recursos espirituais para prevalecermos em meio às batalhas. Amém? Você precisa disso. Agora a pergunta é, quais são, pastor, então, esses recursos que você está tanto falando? Paulo vai apresentar para a gente aqui esses recursos, nessa parte do texto que nós lemos, e se nós aprendermos e aplicarmos isso na nossa vida, acredite, você vai alcançar a liberdade no contentamento. Você vai ser feliz. Você vai encontrar a felicidade que você tanto procura. Então assim, talvez você está procurando a felicidade no dinheiro, nos bens, na faculdade que você está terminando, no amor da sua vida, não é? Achando que é ali, nessas coisas que você vai encontrar a felicidade. Eu posso afirmar a você que a felicidade plena você só vai encontrar nos recursos espirituais que Deus pode dar a você. E são 3 afirmações que nós podemos tirar daqui para a nossa vida. A primeira afirmação é a de que Deus não abandona. Então você precisa afirmar isso no seu coração. Este é um recurso espiritual. Veja o versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então a primeira afirmação que a gente deve fazer aqui, olhando para a trajetória de Paulo, é a de que Deus jamais abandona os seus filhos. Deus nunca abandona os seus filhos. A providência soberana de Deus nos acolhe e ela revela que, por meio do poder, Deus jamais pode perder o controle da situação em nossa vida. Amém? Graças a Deus por isso. Talvez olhando para as grandes realizações dos homens da nossa era, não é? Os avanços da ciência, da tecnologia, não parece até que a gente ouve cada vez menos falar da providência de Deus? Porque o homem deu jeito para tanta coisa, não é? A gente criou tanta coisa, que parece que a providência de Deus agora está ficando um pouco de lado para muitas pessoas. Só que, não importa o quanto a ciência e a tecnologia possam avançar, Deus continua soberano, cumprindo seus propósitos sobre a terra. Veja que é muito mais do que você imaginar que Deus possa antever as coisas. Isso é mesmo, mas é mais do que isso. Significa que Deus realiza antecipadamente a sua obra, de modo que tudo obedeça aos seus propósitos firmados desde todas as eras. Então não é simplesmente você dizer o seguinte: amanhã vai acontecer uma coisa nova na sua vida que você nunca imaginava, e você vai dizer assim: Deus já sabia disso ontem quando eu estava lá no culto. É verdade, mas isso ainda é muito pequeno. Deus, Ele sabe tudo que vai acontecer em todas as eras. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Talvez a história uma das histórias que possa mais nos ajudar a entender isso, registrada na Bíblia, é a que está no livro de Gênesis, que vai do capítulo 37 ao capítulo 50, que eu já citei numa outra mensagem aqui, que é a história de José, que é chamado José do Egito, né? Então, você se lembra que ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo, e passou anos amargando numa prisão, mas pelo seu bom comportamento e pela ação de Deus, então ele foi subindo de posto, por assim dizer, e um dia ele esteve na presença de Faraó, e ali ele revelou os sonhos, e o Faraó então ouviu o seu conselho, e o colocou como vice-rei do Egito. E aí, quando o mundo estava com grande fome, pessoas de todos os lugares iam até o Egito para buscar alimento. Os irmãos de José, aqueles caras mesmo que tinham vendido ele há anos atrás para mercadores midianitas, esses homens todos foram até lá, e não eram poucos não, eram 11, foram 10, o pai segurou um deles, que era o mais jovem, mas enviou os outros 10 para lá, e aí eles foram, e quando estiveram na presença de José por várias vezes, e então naqueles dias, José se deu a conhecer aos seus irmãos, e aí eles ficaram cheios de medo, porque acharam que José agora ia se vingar, e ele poderia realmente fazer isso, se ele quisesse. Mas ouçam as palavras de José, olha que interessante, Gênesis 45, 5, José diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Pense comigo, José não está falando assim, foi para me tirar dessa, que ele me botou como vice-rei. José não está dizendo o seguinte:
foi para que hoje eu pudesse salvar vocês, meus irmãos, e o meu pai. Ele está dizendo assim, foi para salvar vidas. Então é muito mais do que antever o que vai acontecer amanhã. Deus antevê tudo, é história. Olha 50:20 de Gênesis. Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você percebeu? Quando circunstâncias adversas estavam acontecendo anos atrás, Deus já estava preparando um futuro redentor, não apenas para José, não apenas para os seus irmãos, mas para todos os povos. Todos os povos vinham no tempo da fome buscar alimento no Egito. Deus já sabia que iria acontecer aquilo, e Deus já fez todo o trabalho para que chegasse naquele dia. Então a prisão de José, que num primeiro momento parece cruel demais, e de fato é, numa relação familiar sobretudo, mas Deus estava no controle dessa situação. É a mão de Deus governando e predominando sobre as situações que acontecem no mundo. Amém? Então não é a ciência, não é a tecnologia que pode ser maior do que o nosso Deus. Séculos depois, é o apóstolo Paulo quem vai escrever debaixo dessa mesma compreensão do agir soberano de Deus, dizendo o seguinte, olha o texto, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas trabalham juntas. Não há nada que possa entrar em conflito com o plano de Deus para a nossa vida. No momento em que Paulo mais precisou do auxílio, no momento em que ele não tinha mais condições de gerar recursos para si, de nenhuma forma, porque ele estava preso, o que é que Deus faz? Deus não deixou que nada faltasse, entrando com a providência através da igreja de Filipos. Era uma igreja rica? Não era. Até Paulo fala sobre isso mesmo. Vocês não são a mais rica entre as igrejas. Aliás, vocês têm muitas dificuldades, muita carência, mas, ao mesmo tempo, vocês têm um coração generoso. Eu gosto de uma frase escrita pelo Warren Wiersbe. Ele diz assim, olha, que bacana. Eu coloquei aí, a vida não é uma série de acidentes, mas sim uma sucessão de compromissos marcados. Então pense sobre isso. A sua vida está nas mãos do Senhor? Está segura nas mãos de Deus? A gente precisa crer que Deus jamais nos abandona. Talvez possa realmente parecer que estamos sozinhos na caminhada, porque às vezes parece mesmo. Mas a gente precisa confiar, né, vou usar um termo do Antigo Testamento, no Jeová Jiré, não é? Que é a palavra, é o nome que Abraão chama Deus, lá em Gênesis 22:14. Jeová Jiré é o Deus que proverá, não é? Porque ele sai da sua terra, ele vai para um lugar que ele não conhece, sai com toda a sua riqueza, a sua família, os seus escravos, todos os seus bens, e vai numa peregrinação. E ele diz, o Deus Jiré, Jeová Jiré, ou seja, o Deus que provê todas as coisas, Ele também vai prover para a minha vida. Então, o que cabe a mim e a você fazer? Persistir, prevalecer e confiar na ação e no poder do nosso Deus. Amém? A segunda afirmação que você deve usar como um recurso espiritual para a sua vida é a de que Deus não falha. Você pode dizer comigo? Deus não falha. Olha o que é que dizem os versículos 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então a segunda afirmação que nós devemos fazer aqui agora é a de que Deus jamais falha. Talvez num primeiro momento você não goste da resposta de Deus, não é? Porque acontece. Talvez em resposta às suas orações, neste momento da sua vida, pode ser que Deus esteja falando algo diferente daquilo que o seu coração deseja. Isso pode acontecer também, não é? Você quer uma coisa, mas você está percebendo que Deus quer outra. Não é? Isso já aconteceu muitas vezes comigo, de eu estar muito empolgado com algo, mas tudo dá errado
para aquele algo nunca acontecer. E aí eu tenho que entender claramente de que Deus não está no negócio, Deus não está comigo naquilo. Então o grande desafio é confiar que o que Deus está fazendo, ou o que Ele vai fazer, é o melhor para você. Esse é o desafio que nós temos como seus filhos, descansar no Senhor. É uma relação paternal mesmo, uma relação de pai e filho. É quando às vezes os nossos filhos ficam emburrados conosco, porque nós não fazemos aquilo que eles querem que a gente faça. E a gente vai bater o pé e não vai fazer mesmo, porque nós estamos ensinando aos nossos filhos. E uma hora eles vão compreender que não é para ser mesmo do jeito que eles queriam e ponto final. Porque como pais nós entendemos o que é melhor para eles. Essa é a relação de Deus conosco, da mesma forma. Então nessa parte do texto, Paulo deixa muito claro para todo mundo, não é, que o lê por meio dessas palavras, que ele não está se queixando de nada, não é? Veja que ele começa dizendo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Então ele não está se queixando de absolutamente nada, é assim que ele começa dizendo no versículo 11. A felicidade dele não depende das coisas, não depende das circunstâncias. A alegria de Paulo é proveniente de algo muito maior, de algo mais profundo, que não tem a ver primariamente com fartura ou com necessidade. É como se Paulo dissesse o seguinte, gente, não é esse o ponto. Não é esse o nosso assunto. E aí eu coloquei uma frase aí para você, de que a prosperidade causa mais estrago na vida dos cristãos do que a adversidade. Será que você pode concordar comigo nisso? A prosperidade causa mais estrago na vida dos cristãos do que a adversidade. Você já viu aquelas pessoas que enriquecem e abandonam Deus? Você já viu aquela pessoa que pede muito a Deus um trabalho, quer um trabalho, e ele vai subindo de posto, mas aí o trabalho vai começando a tomar muito a sua vida, muito, e aí ele não tem mais tempo para servir a Deus, porque ele está trabalhando demais agora, por causa do trabalho que Deus deu para ele? Já viu aquelas pessoas que sonhavam em comprar uma casa na praia, não é? E aí ele compra e nunca mais ele vem à igreja, sai dos ministérios, sai de tudo para não servir. Talvez ainda esteja sendo muito leve aqui, mas esses são caminhos que muitas vezes as pessoas escolhem. Por isso que eu digo que a prosperidade causa mais estragos na vida dos cristãos do que a adversidade. Porque na adversidade nós temos uma tendência de buscar mais a Deus. Nos momentos mais difíceis é que nós clamamos mais por oração. Você quer ver uma coisa? As pessoas me procuram mais para dizer assim, pastor, ore por mim, porque eu estou passando por uma aflição familiar, ou por uma doença. Olha, tem um familiar que está muito doente, a gente está todo mundo angustiado. E é claro que nós vamos orar. Não é errado pedir, não estou dizendo que está errado. Mas é muito difícil, sinceramente agora de cabeça, eu não consigo nem me lembrar, alguém que tenha dito para mim assim, pastor, eu tenho trabalhado muito mesmo, estou muito atarefado, e eu queria pedir oração para que, mesmo tão atarefado como eu estou, eu nunca me distancie de servir ao reino de Deus. Que o meu salário está aumentando, recebi promoções no trabalho, mas que o Senhor não permita que essas coisas, os bens materiais, me afastem da dependência do Senhor. Eu não me lembro de ter, eu posso até ter ouvido, não vou dizer que não, mas neste momento eu não consigo me lembrar de alguém que disse esse tipo de coisa para mim. Alguém já falou assim com você? Ora por mim, porque estão acontecendo coisas maravilhosas na minha vida, comprei uma casa, comprei um carro, não sei o quê, mas o meu clamor é que nada dessas coisas me afastem do desejo de servir a obra de Deus, de estar dedicado, de compartilhar aquilo que Deus tem me dado, que eu possa continuar amando o serviço cristão, enfim. Não é verdade? Isso é para a gente pensar, irmãos. Como eu disse, eu fui derrubado em vários rounds, e eu espero que você seja também. Não é o que a gente vê, por exemplo, na história da igreja de Laodiceia, não é, descrita lá no Apocalipse, nos primeiros capítulos. Lá diz que essa igreja se sentia confortável e segura porque os seus membros eram ricos, e assim acreditavam que não precisavam de nada. Está escrito lá isso, mas lá em Apocalipse 3,17, que é onde está essa história, Deus aponta que na verdade, na sua arrogância e na sua autossuficiência, aqueles irmãos eram mesmo, vou usar as palavras do texto, miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. É assim que Deus via.
Eles viam a conta bancária, eles enxergavam os seus extratos, eles viam os seus carros nas garagens, as suas casas chiques, não é? Eles viam as pesquisadas nos sites, né, nos aplicativos de hotéis para viagem. Isso todo mundo via. Eles viam as roupas chiques que o pessoal da igreja vestia. Mas só Deus conseguia enxergar o coração da igreja. Nós, a Central, graças a Deus, somos uma igreja saudável financeiramente, para a glória de Deus. Deus tem nos abençoado. E nós queremos que Deus abençoe muito mais. Porque a gente quer que Deus abençoe a sua vida. A gente não é uma igreja dinheirista, esse não é o nosso tema, você sabe disso. Mas quando contribuímos, estamos dando prova da nossa fidelidade a Deus. Se você não contribui, é bom você rever a sua relação espiritual com o Senhor. Não há dúvida de que você tem uma falha de espiritualidade. Você tem uma falha no seu caráter espiritual. Isso não há dúvida. Agora, a nossa oração como igreja e a nossa palavra como igreja sempre deve ser o seguinte: não é sobre nós. Não é sobre os nossos recursos. Os nossos recursos vêm daquilo que Deus tem nos dado. É sobre Cristo. E é dele que dependemos. Vou falar uma palavra muito arriscada aqui agora. Se nós perdêssemos como igreja tudo o que temos, todo o dinheiro que temos no banco, não é? O templo que temos, os recursos que temos, nós continuaríamos celebrando ao Senhor com grande alegria? Os nossos cultos continuariam sendo momentos de adoração e celebração? As nossas ceias seriam ainda recheadas de louvor ao nosso Deus? Então é nisso que nós precisamos pensar quando olhamos para um texto como esse. Agora, no versículo 12, Paulo diz que aprendeu o segredo de viver. Você sabe que no grego, que é a língua original em que essa carta foi escrita, nessas palavras aqui, Paulo está dizendo que por meio das tribulações e das provações, se você for analisar o texto na linguagem original, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, que Paulo foi iniciado no segredo maravilhoso do contentamento, a despeito de estar pobre ou próspero. Então assim, Deus deu, para a gente entender na nossa linguagem, Deus deu um start na minha vida, de uma forma que eu possa entender, independente de estar bem financeiramente ou não, de que Ele está acima de toda circunstância. É por isso que no versículo 13 ele diz, pode colocar, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim, não importa se eu estou passando dificuldades, ou se eu estou abastado, eu posso enfrentar quaisquer dessas circunstâncias naquele que me fortalece. Então era o poder de Cristo dentro dele que lhe dava contentamento espiritual. Então, você sabe, muita gente usa esse versículo de forma errada. É o versículo que muitos crentes usam para dar carteirada nas pessoas, para dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nada de mal vai acontecer comigo. Aí já usam o texto para embolar o meio de campo. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à direita e eu não serei atingido, né? Então, aquele que habita na sombra do esconderijo, a sombra do onipotente descansará. Eu sempre erro esse versículo, né? Mas as pessoas começam a dar carteirada bíblica. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não importa se as coisas estão indo bem ou se estão terríveis, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes as coisas estão indo muito mal, mas no Senhor, aquele que me fortalece, eu vou passar por esse momento. Esse é o pensamento. É isso que nós precisamos fazer, é debaixo disso que nós precisamos viver. É por isso que as pessoas que vivem sem nenhum recurso espiritual sofrem. É por isso. Elas acham que só estão seguras se tudo estiver caminhando bem, não é? Se a saúde estiver em dia, se o dinheiro sobrar na conta, ou seja, os seus desejos são simplesmente para essa vida. A gente já falou isso na outra mensagem. O Mateus falou domingo passado, eu falei domingo retrasado. O pior é pensar que muitos cristãos vivem assim também. Quando não são cristãos, eles não têm Cristo. A esperança deles só está para esse mundo. Mas muitos cristãos, infelizmente, também vivem assim. Está tudo ótimo quando tudo está bem, mas tudo está péssimo
quando tudo vai mal. Veja que Paulo não aprendeu sobre essas coisas que eu estou dizendo aqui agora, que não são minhas, são palavras dele, eu só estou pregando sobre as palavras dele. Ele não aprendeu sobre essas coisas aos pés de Gamaliel, que foi o doutor da lei, né, considerado um dos melhores entre os melhores, que foi o seu principal professor, nem na melhor educação que ele recebeu para se tornar um respeitado líder, fariseu do seu tempo, não é? E respeitado entre todos. Onde foi que Paulo aprendeu isso que nós estamos falando aqui? Em que lugar ele aprendeu isso? Isso aqui veio da escola do discipulado de Cristo. Amém? Na escola do discipulado de Cristo. É nessa escola que eu e você devemos estar matriculados. Então, olha, a gente pode estudar, e a gente deve, a gente pode fazer faculdade, e a gente deve mesmo, a gente deve se aprimorar naquilo que a gente faz. Você descobriu naquilo que você é bom? Manda bala naquilo que você é bom, aumente aí o seu potencial naquilo que você sabe fazer, mas acredite, você precisa entender que recursos espirituais só vêm da escola do discipulado de Jesus Cristo. Então nós precisamos pensar sobre isso grandemente. Deus nunca falha. Portanto, no momento de escassez, confie que Deus está cuidando e Ele vai suprir você. Ele vai prover o sustento necessário. E no tempo de abundância de recursos, entenda que essa jamais pode ser a fonte do seu contentamento. No momento da dificuldade, confie no Senhor. E no momento da fartura, dependa do Senhor. Ande com Jesus, aprenda com Ele. E confie nele de todo o coração. Amém? A terceira afirmação que eu quero fazer aqui é a de que Deus não muda. Olha o que dizem os outros versículos, os versículos 14 a 20. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Eu queria parar um pouco aqui para a gente pensar. Será que a gente poderia dizer isso? O que eu tenho é mais que suficiente. Deus tem me dado tudo o que eu preciso. A gente precisa aprender a ter um coração mais grato. Eu tenho tudo o que eu preciso. Para ser sincero, eu acho que eu tenho até mais do que eu preciso. Deus tem sido muito generoso para comigo. Então a gente precisa agradecer mais. Estou amplamente suprido, e agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Então, a terceira e última afirmação que devemos fazer aqui é a de que Deus não muda. O que prometeu, Ele há de cumprir. Se Deus disse que iria sustentar você, cuidar de você, prover para você, conforme lemos na sua palavra, creia, Deus vai fazer isso. Foi Deus quem chamou Paulo para um ministério apostólico, não foi? Foi o Espírito Santo de Deus que um dia tocou na igreja de Jerusalém para que separassem Barnabé e Saulo para uma obra missionária entre os gentios, os não-judeus. Então, a partir do momento que Paulo se entrega, Deus passa a ser o seu provedor. Isso aqui falou muito comigo, irmãos. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus para servir ao Senhor, Deus sustenta os seus filhos. Deus sustenta aqueles a quem Ele chama. Nessa semana eu estava conversando com um pastor, não é? Conversando aqui, eu vou ter que falar, pastor, vou ter que falar. Eu estava conversando aqui com o pastor Márcio esses dias aqui, e ele nem sabe disso, mas eu preparava essa mensagem, estudava essa parte da minha mensagem, quando a gente conversava, e ele dizia para mim, Deus tem cuidado, Deus tem provido. Não foi o que você me disse? Deus tem cuidado, Deus tem sustentado. Não está fácil, não está fácil. Ninguém disse de facilidades ali. A gente ora por isso, nós oramos ao final da nossa conversa.
Mas Deus sustenta. Deus sustenta aqueles a quem Ele chama. Talvez você possa pensar assim, você está falando aí de pastores, ou você está falando de missionários como Paulo. Mas você também tem um chamado de Deus. E Deus vai sustentar você. Então, se você dedicar a sua vida ao Senhor, Deus vai sustentar você. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer horas extras. Eu não estou dizendo que você não tenha que avançar no seu trabalho, e talvez alguns dias você tenha que trabalhar um pouco mais. Eu estou dizendo que você precisa depender de Deus. E saber que Deus é que vai sustentar. Se um dia o seu trabalho extraordinário faltar, é Deus quem vai sustentar você. Se um dia os seus recursos minarem por algum motivo, é Deus quem vai sustentar. Se um dia o país entrar numa situação horrível, que nós perdermos tudo que nós temos, Deus vai sustentar. Se um dia nós formos perseguidos, Deus é quem vai nos sustentar. Nós, como cristãos, precisamos estar confiados nisso. Sabe por quê? Porque em uma dessas hipóteses, se elas vierem a acontecer, o mundo vai entrar em colapso e desespero. E sabe quem vai levar a palavra de esperança e conforto ao mundo? A igreja. Nós é que vamos ter a palavra de Deus para dizer a essas pessoas: não se atemorizem, sirvam a Deus, obedeçam à voz do Senhor, e Ele vai prover. Nós estamos confiados na esperança do poder do nosso Deus. Então é assim que nós devemos viver, é assim que precisamos caminhar. Deus chama e Deus sustenta. A partir do momento que você se entrega, Deus passa a ser o seu provedor. O extraordinário missionário Hudson Taylor, ele disse uma frase memorável, eu coloquei aí: quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca falta a provisão de Deus. Amém? No texto a gente vê que os irmãos filipenses, eles enviaram ofertas, e isso não aconteceu apenas uma vez, mas 2 vezes, é o que Paulo diz. E Paulo, ele considera essa oferta missionária um investimento, isso é muito interessante, que seria lucrativo não para o apóstolo, mas para a igreja. Então é assim, o dinheiro sai do caixa da igreja, não é? E aí cai na conta de Paulo. Então, pelos números, aqui tem menos, um pouco menos, e aqui agora tem um pouco mais. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo está dizendo o seguinte: quando vocês retiraram daqui e colocaram na minha conta, vocês cresceram. Deus multiplicou em espiritualidade, multiplicou em dependência, multiplicou em confiança no Senhor. Por isso que Paulo diz: Deus vai acreditar na conta de vocês. É o John MacArthur quem diz o seguinte, eu coloquei essa frase: o presente deles trouxe alegria a Paulo, não por causa do benefício material pessoal para ele, não é isso, mas por causa do benefício espiritual que representava para os próprios filipenses. Então é assim, olha, quem ganhou? Todo mundo ganhou, não é? Então, nos últimos dias, a nossa igreja fez ações extraordinárias. A igreja foi igreja nos últimos dias, não é? Eu disse assim que eu tive um orgulho santo de pastorear vocês, por ver os irmãos se movendo para ajudar as nossas irmãs grávidas aqui da nossa igreja, contribuindo de formas extraordinárias, não é? Então eu fiquei impressionado com o trabalho de todos aqui, né? O empenho de todos, sobretudo das nossas irmãs, nesses momentos aí, nas ações que foram tomadas nos últimos dias. Isso é igreja, é isso que é a igreja. E nos tornou mais pobres, saiu uma grana da nossa conta, não é? Qualquer conta de matemática, vai ficar muito claro que se você foi ao supermercado e gastou ali R$100 para ajudar em alguma coisa, diminuiu R$100 da sua conta, é óbvio que sim, não é? Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que Deus multiplicou em espiritualidade na nossa vida quando nós fizemos isso. Então crescemos. Paulo ensina para a gente que a igreja que não compartilha com os outros os seus recursos materiais é uma igreja pobre. Então a gente precisa pensar. Uma das coisas que nós temos conversado aqui nos últimos dias, muito mesmo nos últimos dias, é como a nossa igreja pode ser mais efetiva na área social. Então nós temos trabalhado e conversado, feito algumas reuniões, até com algumas pessoas de fora, para pensar como melhor podemos atender, como podemos ser mais ágeis, como podemos materializar isso, não é? Usando pessoas com dons específicos, usando profissionais para nos ajudar a pensar
como podemos fazer isso de uma maneira mais inteligente, mas, acima de tudo, buscando os recursos espirituais que Deus nos dá. Esse tem sido um dos nossos assuntos, que certamente iremos desafiar a nossa igreja nos próximos dias. Então, Paulo diz nos versículos 18 e 19, eu coloquei para relembrar, olha: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente, eu estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá, e é aí que ele diz, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não é o luxo, não é a vaidade. Deus vai suprir todas as necessidades. Deus está dizendo assim: não vai faltar o pão na sua casa. Talvez você não vai comer das comidas mais caras, mas você não vai morrer de fome. Não vai faltar a roupa para você vestir. Talvez você não vai conseguir comprar uma roupa de marca, que não é pecado comprar uma roupa de marca. Mas você não vai poder comprar, talvez por algum tempo, aquela roupa que você gostaria. Mas não vai faltar uma roupa para você vestir. Talvez você não vai ter o carro do seu sonho, mas você vai ter um veículo no qual você possa andar, ou um recurso, para que você possa pegar um ônibus, andar de Uber, de táxi. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês supriram a minha necessidade, e Deus suprirá a sua necessidade. Vocês me abençoaram, e Deus proverá todas as suas necessidades. Vocês não são ricos, e ainda assim contribuíram até além do que podiam, e Deus suprirá as necessidades de vocês, usando das riquezas da sua glória. Mais ou menos assim, as palavras de Paulo. Então, como eu já disse aqui, Deus não prometeu suprir a nossa ganância, a nossa insatisfação constante, e nem mesmo o nosso luxo ou a nossa vaidade. O Filho de Deus vive para a glória de Deus, e para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, e não para dar prioridade às coisas desse mundo. A gente não está aqui para priorizar as coisas do mundo. A gente já vem falando isso em todas as mensagens dessa série. Nós não somos desse mundo. A partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, os nossos olhos estão na eternidade. Tudo que você conquistar aqui nesse mundo pode ser muito bom, mas vai ficar tudo aqui nesse mundo. Alguém um dia vai dilapidar todos os seus bens. Embora as circunstâncias da vida estejam sempre mudando, os propósitos eternos de Deus nunca mudam, simplesmente porque Deus nunca muda. Então, os nossos recursos são a providência de Deus, esse Deus que é soberano. O poder desse Deus que jamais falha e as promessas desse Deus que nunca muda. Esses recursos capacitaram Paulo para lidar com tudo que a vida exigiu dele. E agora, esses mesmos recursos podem fazer o mesmo por mim e por você. Eu quero terminar agora falando os versículos finais de Filipenses. O que eu chamo aí de conselhos de amor à igreja. Bom, Paulo já apresentou os recursos, mas não tinha como a gente deixar esses últimos versículos de fora. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Eu acho muito bonito esse texto, irmãos. Muito bonito. Talvez você não veja muita coisa aqui, mas eu vi muita coisa aqui. Não sei por que está acontecendo isso comigo, eu ando muito emotivo, viu? Nos últimos tempos. Tem alguma coisa acontecendo. Bom, Paulo termina a carta com as palavras de amor aos irmãos. Paulo é um modelo para a nossa vida. E estudar o apóstolo Paulo, estudar isso aqui, me fez repensar muito a minha própria vida. A gente precisa ser amoroso um para com o outro. Isso aqui é uma grande dificuldade para todos nós. Porque todos nós temos acessos de raiva. Às vezes a gente tem vontade de matar alguém, não é? É ou não é? Fala a verdade. Eu tenho. Eu já olhei para a pessoa, se eu pudesse eu matava. Espero que você não se escandalize comigo, mas eu estou só abrindo meu coração. Agora, nós devemos ser amorosos uns para com os outros, na igreja. Mesmo que você seja tímido, mesmo que você seja introvertido, mesmo que você seja um curitibano raiz, desculpa, foi mais forte do que eu. Perdão, eu amo vocês, mesmo, de todo o coração. O meu genro é curitibano, então,
Eu amo de todo o coração, amo você, viu, Tiago? O meu neto vai ser curitibano. Eu vou ensinar para ele como é um paulista. Brincadeira. É brincadeira, tudo brincadeira. Pode deletar isso aí depois do vídeo, se quiser. Mas mesmo que você seja tímido, mesmo que você seja introvertido, é preciso que você se deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus para espalhar o amor que o Evangelho propõe em relação às pessoas. Em todo lugar, gente. Na igreja, comunidade de fé, conversar com os nossos irmãos, dar um tempo para isso, não é? Esse é um grande desafio, a gente parar um pouco para conversar com as pessoas. Eu sonho com um retiro da nossa igreja. Um dia que a gente tem uma celebração, mas a gente deixe muitas horas, só para a gente sentar na grama e ficar conversando e contando piada e dando risada, para a gente se divertir. Eu acho isso tão importante. Nós precisamos disso. Um tempo de não fazer nada, só de sentar e contar a história um para o outro, não é? Nos cumprimentarmos, amar as pessoas, que é o que esse texto propõe, porque Paulo está falando com a igreja. Lembra que a gente está sempre dizendo que a carta aos Filipenses é uma carta escrita para Batista Central de São José também. Portanto, cumprimentar, abraçar, se importar, são coisas que fazem parte da vida cristã. E eu coloquei uma frase aí para você. Fomos chamados para amar a Deus e servir as pessoas. Esse não é o nosso lema como igreja. Em outras palavras, servimos as pessoas por meio do mesmo amor pelo qual Deus nos alcançou em Cristo Jesus. É por isso que nós servimos. Eu não amo você porque eu sou um cara bonzinho e um cara legal. Eu amo você porque Jesus me amou, entregou a sua vida por mim e ensinou que devemos nos amar. Frieza da parte de um irmão era algo praticamente desconhecido no cristianismo do primeiro século. Então o mesmo deveria acontecer nas nossas igrejas hoje. Nós devemos ser carinhosos uns para com os outros, se quisermos expandir o Evangelho. Como que a gente expande o Evangelho de Jesus pelo mundo? Sendo carinhosos uns para com os outros, amando uns aos outros. Você se lembra de que Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se tivéssemos uma banda de louvor top? Não, né, gente? Nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus se o nosso pastor fosse o pastor mais famoso de São José? Também não é isso, não é isso? Ou seríamos conhecidos por causa de nós fazermos um evento na praça pública? Seríamos conhecidos se nós nos amássemos uns aos outros. É assim que as pessoas, o mundo carece de amor, e nós temos isso para oferecer. Mas não é só isso, Paulo também é um exemplo por pregar o Evangelho em cadeias. Então, ao invés de murmurar, que é o que talvez eu faria, tentar bolar uma fuga, não é? Ao invés de desejar vingança, porque talvez é o que eu faria, porque eu já contei para vocês que eu tinha um coração extremamente vingativo, um desejo de vingança absurdo dentro do meu coração, e eu tive que trabalhar isso por anos. Ao invés de odiar, Paulo amou e pregou para os da casa de César. Só que é uma lição para nós. Ele diz no texto aí no versículo 22, olha aí. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. E aqui eu perdi mais um round. Paulo transformou a sua prisão num campo missionário, não é? Mesmo algemado, ele gerou frutos para a glória de Deus. Isso nos ensina que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. E aí eu vou na contramão de um famoso. Você não é um produto do meio. Você é o que Jesus Cristo diz que você é. Isso aqui ensina para a gente também que no reino de Deus não existe lata de lixo. Não existe. Ou seja, no reino de Deus não há vida irrecuperável. Talvez você está podre no meio dos seus pecados. Talvez você está perdido no meio dos seus pecados. Talvez você está aí dentro da sua vida olhando para si mesmo, falando assim, olha, nem Deus conserta isso aqui. Acredite, não há gente irrecuperável para Deus. Na casa de César, existia maldade, existia violência, existia corrupção, promiscuidade. Não é? A gente assiste esses filmes medievais e é tudo verdade. Nós vemos o que acontece ali. Muitos poderiam pensar que o Evangelho jamais conseguiria entrar ali naquela casa poderosa. Mas foi nesse ambiente que Deus usou o seu filho Paulo para alcançar vidas. Amém? E aí eu coloquei uma frase para você ficar com ela aí. Da mesma forma, Deus quer usar você para ser o agente da transformação de um lugar. Seja na sua casa, seja entre os seus parentes, seja na escola, no trabalho ou na vizinhança. É você
que Deus quer usar. O fato é que Deus abre portas e nós devemos entrar por elas. Deus aponta o caminho e nós devemos seguir por ele. Deus põe diante de nós oportunidades e nós devemos aproveitar essas oportunidades. Agora eu vou concluir. E você sabe que quando um pastor diz que vai concluir, isso não significa absolutamente nada, não é? Mas eu vou concluir mesmo. Eu tenho feito assim em todas as pregações de Filipenses que eu tenho feito, terminando com algumas afirmações mais breves, né? Então, a melhor parte do estudo bíblico não é o aprendizado, mas é a prática. A carta aos Filipenses é uma carta que tem a alegria como tema principal, não é isso? Então, a gente vai encerrar aqui com algumas sugestões para que você se liberte da prisão, das amarras desse mundo consumista, esse mundo materialista, e viva na alegria daquela alegria que só Jesus pode proporcionar a você. A minha primeira afirmação é: entregue cada um dos seus dias a Deus em oração. Você deve se lembrar de que você só tem uma vida, só uma, e ela existe para a glória de Deus, para servir aos propósitos de Deus. Tudo o que você fizer, onde você for, as decisões que você tomar, submeta todas essas coisas à perfeita vontade de Deus para você. Faça isso sobretudo por meio de uma vida de oração. Você se lembra daquele texto de Romanos capítulo 12, versículo 1, onde Paulo diz que nós devemos oferecer os nossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. E ele diz que é o culto racional. Em outras palavras, ele está dizendo que essa é a melhor forma de culto que a gente pode prestar. Então, qual que é o melhor culto que Deus quer? Aquele mais bem elaborado, não é? Aquele que tem muitas luzes, aquele que o pastor arrasou. Qual é o melhor culto que Deus quer? Aquele onde nós oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo é acessório, tudo é secundário. Isso aqui é primordial. Então entregue o seu corpo, a sua mente, as suas vontades a Deus ao iniciar cada dia da sua vida. Se há uma primeira lição para Filipenses, não é? Para a nossa vida, seria essa: comece todos os seus dias entregando o seu corpo, a sua mente e as suas vontades a Deus. E faça isso por meio das suas orações. Segunda coisa, permita que o Espírito Santo renove a sua mente por meio da palavra. A leitura sistêmica e diária da palavra de Deus é essencial para que você tenha vitórias e alegrias no decorrer da vida. Então, se você não lê a Bíblia, você já está dando um passo para a derrota. A Bíblia não é um livro de autoajuda, a Bíblia não é um manual que você consulta apenas quando as coisas não estão funcionando bem, não é. A Bíblia é a palavra de Deus, e enquanto mais você busca a palavra de Deus debaixo da orientação do Espírito Santo, mais a sua mente será renovada. Há um tempo atrás o meu carro deu um problema, aí eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali, eu abri o manual para ver o que estava escrito lá, e aí vi no manual e resolveu. Mas a Bíblia não serve para ser assim. A Bíblia não é esse tipo de livro. Todos nós somos constantemente bombardeados por tanta informação inútil, não é? Com tanta informação destrutiva. E se você não renovar a sua mente por meio dos ensinamentos da palavra de Deus, facilmente você vai sucumbir às propostas desse mundo. Então, o desafio aqui é: afaste-se. Se você tem coisas que você percebe que está tomando muito seu tempo, tire e busque a palavra de Deus. Bom, nem vou voltar a falar aqui das redes sociais, o tempo que a gente perde com isso, não é? Nem vou voltar a falar aqui de filmes e séries, o tempo que a gente gasta com isso. Não estou dizendo que você não possa assistir um filme, porque um filme no mínimo é umas 2 horas, não é isso? Então, não estou dizendo que não posso. Sabe, vocês me conhecem, sabem o quanto eu gosto de filmes, né, de séries, né? Curto demais, mas nada disso pode tirar o meu tempo com Deus, o meu tempo de devocional, o meu tempo de oração, o meu tempo de estudo e conhecimento da palavra de Deus. Porque na hora da aflição, os filmes não me ajudarão. Na hora da aflição, o meu Instagram não vai resolver absolutamente nada. Somente Jesus. Não adianta eu nem postar no Instagram: socorro, Senhor, tenha misericórdia de mim. O Instagram não vai me responder. Nem mesmo a inteligência artificial. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é nele que eu preciso estar firmado. E a terceira coisa que eu quero afirmar a você é que Jesus seja o primeiro em tudo na sua vida. E eu quero convidar a equipe de louvor para vir à frente. Enquanto eles se preparam, eu vou falar sobre esse. Não permita que nada e nem ninguém sejam mais importantes do que Jesus para você. Lembre-se de que todos os prazeres que você pode conquistar nesse mundo
no final não valerão nada se você não tiver Jesus. Jesus em primeiro lugar, depois os outros, e por último você mesmo. Você é muito importante. Em terceiro lugar. Em segundo lugar, o próximo. Mas em primeiro lugar, o nosso Senhor. Essa é a vida que faz sentido. Esse é o caminho para a verdadeira alegria. Eu quero ler o último versículo de Filipenses. Palavras do apóstolo Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Todos nós precisamos de transformação. Você se lembra da pergunta que eu fiz no início? De que maneira as pessoas mudam? De que maneira as pessoas mudam? Eu acho que agora eu e você podemos responder. Pode colocar aí. Cristo pode fazer acontecer a verdadeira mudança na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que abrir o seu coração a Ele e escancarar todas as suas falhas, as suas fraquezas, os seus pecados, permitindo que Ele faça tudo o que deve ser feito. Encerrando essa mensagem e essa série, eu escrevi uma oração para que você possa usá-la como um exemplo para assumir o seu desafio diante de Deus e diante das pessoas que você ama, família, igreja, amigos, outros. São palavras que depois você poderá escrever à sua própria maneira. É como um voto, um compromisso a ser assumido diante de Deus. Eu vou ler a minha oração. Depois você pode copiar, pode fazer parecida, ou pode fazer a sua, do seu jeito. Senhor, diante da sua presença, eu quero assumir esse compromisso, que é um grande desafio para mim, mas com a sua ajuda sei que poderei prevalecer. A partir de hoje eu vou agir diferente. Eu vou começar pelo controle dos meus pensamentos, levando minhas lutas interiores cativas a Ti, para que me moldes de acordo com a sua vontade. Eu quero ser feliz e esperançoso. Eu me recuso a ser vítima das minhas circunstâncias. Em Jesus, posso afirmar que eu não sou o que o pecado diz que eu sou, eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, e eu não sou nem mesmo o que eu digo que sou. Eu reconheço que sou filho amado e perdoado por Ti, e por isso quero viver à altura desse amor que foi devotado a mim. Não vou permitir que inconveniências desprezíveis, como uma palavra ríspida, a luz de freio queimada, as longas filas do supermercado, a louça suja sobre a pia, me dominem. Me ajude, Senhor, a lidar até mesmo com esses pequenos problemas do cotidiano, que acabam tirando a minha paz e me tornando por vezes uma pessoa amarga e ressentida. Me ajude a ser diferente. Senhor, me ensine a ser grato por cada dia de vida que me concedes, que eu possa agradecer pelo dia de ontem e pelo dia de hoje, que eu deixe de desejar tantas coisas e que meu coração seja recheado de gratidão, e meus dias repletos de contentamento por aquilo que tenho. Me ajude, Senhor, a ser diferente. Não permita, Senhor, que os erros do passado me persigam, que eu possa descansar no seu perdão e no seu amor, que me abraça e que me acolhe, mas que eu também esteja disposto a receber a sua disciplina, que me corrige e me faz andar no caminho certo. Me ajude a ser diferente. Que eu ame a minha família, o meu cônjuge, meus filhos, que eles realmente sejam as pessoas mais importantes da minha vida, depois do Senhor, que eu dedique tempo de qualidade a eles. Me ajude a amar a sua igreja, entendendo que ela tem falhas e defeitos, por ter dentro dela pessoas em recuperação, inclusive eu mesmo. Que a minha vida seja para te servir, que os meus dias estejam em tuas mãos, que a tua palavra seja o meu guia, e que as minhas orações cheguem a ti. Tudo, inclusive a minha vida, é para a sua glória. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor nesse momento. Uma canção que nós usamos como se fosse uma canção tema para essa nossa série. E que ela declara as palavras de Filipenses. E que nada e nem ninguém possa ser maior do que Jesus em sua vida. Que a sua alegria, o seu contentamento, possam estar em Jesus Cristo para todo sempre.